Igreja, pode sentar, fica à vontade, tá? Glória a Deus. Hoje está faltando muita gente, né? Mas o principal não está faltando. Amém? Esse não falha nunca. Bota cair canivete, né? E ele não falha nunca. Irmãos, começa uma nova etapa, uma nova jornada. Nós passando já ao terceiro mês do ano. Nós estamos no mês de março. Estamos aqui já faltando só 9 meses para terminar o ano. E a gente tem que ver o progresso do povo de Deus. Amém? Em todo sentido. Não às vezes pensa só no sentido financeiro, mas o mais importante, além do lado financeiro, é o espiritual. O crescimento espiritual. Crescer na presença de Deus de uma maneira pura, verdadeira e limpa. Eu gostaria de meditar com vocês sobre 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 a seguir, onde fala de um homem que 1 Reis, capítulo 17, versículo 1 a seguir. Fala assim comigo: com Deus nada falta. Amém? Com Deus nada falta. Se você está com Deus, nada vai faltar para você. Amém? Glória a Deus. Aqui nós vemos um homem chamado Elias. Elias era um homem que foi levantado por Deus como um profeta daquela época. E eu gostaria que Deus também pudesse renovar essa aliança dos profetas verdadeiramente na vida do coração do povo dele. E Elias tinha uma experiência muito grande com Deus. E Elias confiava verdadeiramente em Deus. Então vamos entender um pouquinho dessa passagem, porque nós estamos numa campanha chamada Óleo da Unção. E aqui tem duas partes dessa mensagem que é muito importante para nós. Uma que é: com Deus nada falta. Você está com Deus, nada vai faltar na sua vida. Às vezes o inimigo quer colocar dentro de nós algo para podermos ficarmos abatidos, entristecidos. Às vezes sentimos até às vezes fracassado. Mas se você está com Deus, ele pode tentar, mas ele não vai conseguir. Amém? Então vamos lá. 1 Reis capítulo 17, versículo 1 a seguir, diz assim: então Elias, Tibita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, em cuja presença estou, que neste ano não haverá orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Amém? Depois veio Elias a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui e vai para a banda do Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Criete, que está ao oriente do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos. Aleluia. Eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Partiu, pois, e fez conforme a palavra do Senhor. E foi habitar junto ao rio Queriete, que está ao oriente do Jordão. E os corvos traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde. E ele bebia do ribeiro. Amém?
Mas, decorrido alguns dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Então nós viemos aqui a primeira parte, que Deus profetiza através de um homem, usa um homem para profetizar, e fala que não ia cair chuva sobre a terra nem orvalho, ia passar um período de seca sobre a face da terra. Mas Deus ordena que Elias vá para um lugar que ainda existia um pouco d'água e manda ele ficar na beira desse rio. E ali Deus providenciava tudo para ele. Deus mandava os corvos, levava carne, levava pão, levava o alimento. Então o homem de Deus, quando está na presença do Senhor, nada falta para ele. A mulher de Deus, quando está na presença de Deus, nada vai faltar para ela. Nada vai faltar para a família, nada vai faltar para ninguém. Mas primeiro a gente tem que ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz dele. E Elias obedece a voz de Deus e vai fazer o que Deus mandou. Então ele vai, se encosta ali, fica um período ali naquele lugar, e de repente o ribeiro seca, já não existia mais água. E de repente Deus vem falar com ele mais uma vez. Deus fala com ele. E ele pega, se levanta daquele lugar e ele começa a caminhar sobre a terra de novo. E de repente Deus entra de novo na vida dele, de Elias, e leva ele para um lugar. Esse lugar chamado Sarapta. E ele vai ali ao encontro de uma viúva. E essa viúva, ela tem um filho. E essa viúva também estava passando por dificuldade e necessidade. Ela não tinha nada, a não ser um pouquinho de trigo e um pouquinho de azeite. Mas o interessante é que nessa passagem, nessa lição da palavra de Deus que nos ensina, o mais importante é que nós sabemos que o nosso Deus é o Deus da providência. Na hora certa, Deus provém tudo na nossa vida. Pode estar faltando uma xícara de arroz para terminar de cozinhar, mas amanhã Deus vai trazer a providência. E Ele não vai deixar faltar. E assim é na vida daqueles que servem a Deus. Quando você achar que está difícil, quando você achar que não tem mais jeito, não tem mais solução, que não tem mais o arroz na panela, não tem mais o feijão na panela, pode ter certeza que Deus vai entrar com a sua providência. E nada vai faltar na sua vida. Mas para isso nós precisamos de uma certeza em nosso coração. Não deixar esse coração desvaziar da alegria de adorar a Deus. O prazer de adorar Ele. Às vezes nós nos alegramos em multidões, mas nós não temos coragem de se alegrar onde tem 3 pessoas. Às vezes nós se alegramos num grande congresso, mas às vezes nós não temos coragem de alegrar a nós mesmos, sozinho com Deus. Às vezes nós vivemos uma vida de tristeza, de angústia, de aflição. Às vezes nós paramos para pensar um pouco, falar, será que Deus é o Deus da nossa providência mesmo? Será que o Deus que nós servimos é o Deus que não vai deixar faltar nada? Mas é porque há luta entre a carne e o Espírito. O Espírito quer acreditar que Deus é, mas a carne não quer acreditar que Deus é o Deus da providência e o Deus que não vai deixar faltar. Mas quando a alma e o Espírito falam mais alto que a carne, aí sim nós entramos no sobrenatural de Deus e Deus começa a providenciar tudo. E assim foi na vida de Elias, e assim é na sua vida. Basta você nessa noite crer nessa grande campanha do óleo da unção e pegar esse óleo espiritual. Põe tua mão para o céu, assim aberto. Assim, em nome de Jesus, eu entro no lugar santíssimo de Deus e pego no trono celestial agora o óleo da unção
Peguei. Agora eu vou derramar sobre a minha cabeça. Derrama. Amém? Está derramado o óleo da unção na sua cabeça. O óleo de Deus está derramado na sua cabeça. E o óleo de Deus, diz a palavra de Deus, que não vai faltar. O óleo de Deus não vai faltar na sua vida. Pode faltar outras coisas, mas a unção de Deus não pode faltar na sua vida. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Porque o homem de Deus e a mulher de Deus verdadeiramente não vive de emoções, mas vive da graça do Senhor. Vive do Espírito Santo de Deus. Não vive preocupado o que vai acontecer amanhã ou depois. Elias não estava preocupado com isso. Nesse momento aqui ele não estava preocupado com isso. Presta atenção agora no verso 6. Aleluia. No verso 8, desculpa, irmãos. Veio-lhe então a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai para Sarapta, que pertence a Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei uma mulher viúva ali que te sustente. Aleluia. Meu Deus do céu. Se a gente for entrar nisso aqui e for parar para pensar e analisar, Deus é maluco. Deus é doido. Manda um homem desse para lá e fala que uma viúva vai sustentar ele, o profeta de Deus. Mas é interessante aqui, irmãos, que as coisas de Deus são malucas mesmo, são doidas. As coisas de Deus são loucura para os olhos das pessoas. Deus age dessa forma. Ele fala uma coisa para nós, e nós achamos assim, pô, isso é loucura, isso não vai acontecer. E aqui Elias é mandado para uma cidade, para um lugar. E lá Deus fala que uma viúva vai sustentar ele. Vai sustentar um servo de quem? Deus. Vai alimentar um servo de Deus. O mistério da palavra do Senhor tem que ser vivido. Tem que ser imaginada verdadeiramente nos nossos corações e nos nossos pensamentos. Imaginando como Deus vai agir, como Deus vai prover, como Deus não vai deixar faltar nada. E esse homem vai pela palavra de quem? De Deus, do Senhor. Aleluia. Presta atenção. Ele levantou-se, pois, e foi para Sarapta. Chegando ele à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva. Como é que ele reconheceu essa mulher? Já tinha uma marca nela? Tu é viúva. Né? Deus testificou para ele. Deus mostra para os teus servos as pessoas certas, as pessoas corretas, as pessoas que vão te ajudar, as pessoas que vão te levantar, as pessoas que vão te sustentar. Aleluia. Está entendendo o mistério da palavra? Glória a Deus. Estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, num vaso, um pouco de água para eu beber. Olha o que ele pede para ela. Pede o quê? Água. A primeira coisa que ele pede é água. Quando ela ia buscá-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me também um bocado de pão contigo. Ele primeiro pediu a água para ela buscar. Eu imagino essa mulher, fala assim, esse cara deve ser doido. Não me conhece? Ele quer mandar a mim. Manda eu buscar água para ele, e depois manda eu ir trazer pão para ele. Então, eu estou pensando aqui. Ela poderia muito bem falar dessa forma, pensar dessa forma.
Mas ela pega. Olha, preste atenção. Olha a ação de Deus. Olha o mover de Deus. Quando alguém mandar você fazer algo, se for da parte de Deus, não questione. Faça com alegria. Faça com prazer. Faça com desejo do teu coração. Que Deus vai entrar na sua vida e não vai deixar faltar nada. Não vai deixar faltar nada. Mas se eu reter aquilo que Deus manda eu fazer, manda você fazer, pode ter certeza que Deus vai reter também tuas bênçãos. Porque é a ordem de quem? De Deus. De Deus. É a ordem de Deus. E quando é a ordem de Deus, a gente não pode revogar, a gente não pode recusar, a gente não pode retroceder, a gente não pode voltar para trás, a gente tem que prosseguir. Deus está falando, eu vou prosseguir. Nem que Deus não vai fazer nada, mas eu vou prosseguir, porque Ele é Deus. Está entendendo, irmãos? O segredo dessa palavra? Presta atenção. Vamos continuar aqui. Aleluia. Ele manda ela buscar água para ele, depois ele chama ela de volta e fala para ele fazer o quê? Fazer pães. No pão, né? Aqui várias traduções estão de várias formas, mas é o mesmo significado, a mesma palavra. Verso 12. E ela, porém, respondeu: vive o Senhor teu Deus. Olha o que ela fala. Vive o Senhor teu Deus. Deus de quem? Nosso Deus. De Elias. O teu Deus que você serve. Alguém pode chegar para você e falar desse Deus. Vive o Senhor teu Deus. E não tenho nenhum bolo, senão somente um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. E eis que estou apanhando uns 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para o meu filho, a fim de que nós comamos e morramos. Olha aqui a ideia dela. Olha, eu vou para casa agora. Eu vou falar para o senhor, ó, é o seguinte, eu vou para casa agora. Eu só tenho um bocadinho lá de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou levar uns 2 gravetinhos. Não sei se 2 gravetos vai passar bolo. Mas ela foi. E falou, eu vou fazer para o meu filho e para mim nós vamos comer e vamos morrer. Porque a terra estava sem chuva, não tinha mais nada. Vocês lembram da história de José? Deus fez um processo na vida de José tão grande. A história de José foi para salvar uma nação. Salvar a própria nação de Deus. Os irmãos dele primeiro pensaram em matá-lo. Ó, José está vindo lá, que é sonhador, que é maluco lá. Ele era o quê? Maluco. Para os olhos deles, ele era um maluco. Sonhador. Mas ele sonhava o sonho de Deus. Amém. Glória a Deus. Ele não sonhava os sonhos humanos, mas sonhava o próprio sonho de Deus. Não, não vou matar não. Vou matar ele não. Vou jogar ele no buraco lá. Vai ficar sofrendo um pouquinho lá. Vê se você para de sonhar. Às vezes o diabo quer te jogar no buraco para você parar de sonhar. Aí lá dentro do buraco, irmão, você olha para cima, vê só trevas, escuridão. Aí você tenta parar de sonhar. O diabo quer tentar fazer você parar de sonhar. Mas com Deus, Ele não tem poder para parar e deixar você sonhar. Glória a Deus. Aleluia. Ele não tem esse poder. Glória a Deus. Você pode estar no abismo da escuridão. Pode jogar lá no abismo. Mas Deus faz assim. O próprio raio dele desce como um vento e bate na sua mente. E você continua sonhando lá no abismo.
lá na escuridão. Jogaram ele lá, mas não teve sucesso. Vamos tirar ele, vamos pôr ele para ser vendido como escravo. Projeto de Deus, para não faltar projeto de Deus. E ele foi vendido como escravo, levado para a casa do próprio inimigo do povo de Israel. Foi para onde ele foi? O Egito. Observe a palavra de Deus. Foi para o Egito. Agora eu fico imaginando, quero voltar um pouquinho atrás. Deus falou que a terra de Canaã é a terra que mana leite E mel. e depois a terra se torna maldita, seca, não produz nada. E José está na onde? No Egito. Está lá no Egito. E é levantado como quem? Profeta. Governador do Egito. Governar tudo. Por causa de quê? De uma loucura, de um sonho. De um sonho. E Deus coloca ele como governador para poder organizar aquela terra. Porque Deus falou que ia ter 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, de miséria. E o homem tem ouvido a voz de Deus. Ele podia falar assim na mente dele, é só sonho. Isso não vai acontecer, vamos deixar o trem relaxadamente. Não é verdade? Vamos deixar relaxadamente. É 7 anos, mas vamos esquecer isso. Não vai acontecer nada. Vai chegar aos 7 anos, vai continuar tudo a mesma coisa. Quando nós damos ouvido a Deus, damos ouvido à voz do Senhor, Deus pode chegar para você e falar assim, ó, meu servo e minha serva, se prepara, você vai ter 7 anos de abundância na tua vida, mas você vai passar 7 anos de dificuldade. Durante esses 7 anos, se prepara para os dias maus. Aí conversa fiada. Deus prepara 7 anos para você fazer o quê? Se fartar. O que José fez? Armazenou, guardou, pôs a reserva. Para chegar aos 7 anos de escassez, 7 anos dos dias maus, que diz a palavra de Deus, tem dias que são dias maus. E nós temos que nos preparar para esses dias. Às vezes nós somos negligentes, cristãos negligentes, e nós não nos preparamos para os dias maus, achando que vai ser tudo Bom. Mas a palavra de Deus fala que há dias Maus. Mas quando Deus nos alerta, nós nos preparamos, não há dias maus. Porque nós nos preparamos, porque damos os ouvidos a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Aí não vai faltar Nada. nada. Com Deus não falta. Nada. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então, voltar aqui em Elias. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Então a viúva pega e fala, agora eu vou comer aquele pãozinho lá, Elias. E com meu filho vamos morrer. Né? Mas presta atenção no verso 13. Ao que ele disse, Elias. Não temas, vá e faz como disseste. Porém, fazei disso primeiro para mim um bolo pequeno, trazei-me aqui. Depois farás para ti e para o teu filho. Faz primeiro para o céu de quem? Você sabe por que muitas vezes falta na nossa vida? Porque nós não fazemos nada para Deus. Nós fazemos para nós primeiro.
Nós somos egoístas. Primeiro somos nós. Depois as coisas de Deus. E aqui ele faz um desafio com essa mulher. Mas é interessante que ela fala aqui no verso 12: vive o Senhor seu Deus. Então, ela também conhecia o Deus de Elias. Então, ele não estava falando com um descrente. Ele estava falando com um cristão. Se ela falou dessas palavras, ela não era ímpia. Não era uma pessoa qualquer. E você não é uma pessoa qualquer. Você não é uma pessoa ímpia. Você é uma serva e um servo de Deus. E Elias representa o profeta do Senhor naquela época. E ele pede para ele ser sustentado. Porque Deus prometeu para ele que uma viúva ia sustentá-lo. Aí podia chamar esse cara de vagabundo, né? Podia? A sociedade hoje não chamaria esse cara de vagabundo? Ele podia chegar, um profeta de Deus aqui, agora, falar com o povo de Deus, e aí o cara fala assim: vai trabalhar, seu vagabundo. O que o pastor representa na terra? Vagabundo. Vagabundo. Não é verdade? Para muitas pessoas, o pastor que fala da palavra do Senhor, ajuda as pessoas espiritualmente, faz as pessoas se levantar, faz as pessoas ser curadas da alma, do corpo, físico, são considerados como vagabundos. Não trabalham. Eu quero dizer para você, irmão, que o meu Deus, o nosso Deus, é um Deus que não vai deixar faltar nada. Como ele foi na vida de Elias, ele é na sua vida, ele é na minha vida, ele é na vida dessa igreja. Nós vamos romper em fé. Hoje nós temos um pouquinho de trigo, hoje nós temos um pouquinho de azeite, mas Deus vai fazer multiplicar, vai fazer multiplicar, Ele vai sustentar até o fim. Glória a Deus. Presta atenção. Verso 14. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará. Irmãos, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Ô glória. Desde que eu me converti, eu já passei por todos os perrengues da vida. Minha esposa está aqui, nós já passamos. Mas uma coisa eu tenho convicção, que Deus sempre zerou de nós. Sempre cuidou de nós. Quando estava faltando a última farinha, o último ovo, glória a Deus. Lá no fundo daquela igreja lá, eu orando lá no altar, buscando a presença de Deus. A última farinha lá em um ovinho que a minha esposa estava fazendo mexido, meus filhos tomar café da manhã. Eu orando ao Senhor, eu desempregado porque eu tinha perdido meu emprego lá em Araporã, porque era época de política. Passando uma crise. Eu tinha o quê? Um pouquinho de farinha e um ovo. Não, era um mexicano que estava fazendo de manhã. Eu lembro disso até hoje. E fui orar, fui lá voltar a orar. Senhor, eu sou teu servo. Eu te sirvo de coração, eu não sirvo o Senhor de qualquer maneira. Meu coração é todo seu, o Senhor sabe disso. Meu corpo é todo seu, minha alma é toda tua. Pai, eu sirvo o Senhor e eu quero que o Senhor
como o Deus da minha vida, o Deus da minha providência. Eu quero que o Senhor toque em alguém aqui nessa cidade. Eu não sei onde o Senhor vai tocar, mas o Senhor vai tocar para trazer a providência para a minha casa. E Deus começou a soprar o vento sobre essa cidade, aos 4 cantos dessa cidade. E de repente, para um carro na porta da igreja. Estou lá orando, né? Parei de orar. Insistindo, né? Se eu demorasse na oração, eu ia perder a bênção. Falei, vou lá ver o que é. Quando eu saio para fora, o carro estacionado. Aqui que mora o pastor dessa igreja? Falei, sou eu. Deus mandou vir aqui. Aleluia, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Oh, glórias a Deus. Deus mandou vir aqui. Amém, Senhor. Eu disse amém. Eu também sou pastor. E Deus mandou me trazer o suprimento para ti. Aleluia. Abriu o bagageiro do carro. Glórias a Deus. Com Deus nada falta. Tu és maravilhoso. Com Deus nada falta. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és E ele foi descendo as compras. Não foi só isso não. Ele acabou de sair, chegou uma bicicletinha lá no supermercado Esperança. A cesta básica. Oh, glória a Deus. Seu irmão mandou entregar isso aqui para você. Aleluia, Senhor. Não tinha falado nada com a minha família que Oh, nós estávamos Deus dos passando. mistérios. Era uma promessa minha e da minha esposa. Que nós passar na obra, não é para falar para a família. Nós passar fome. Nós vamos continuar passando fome. Acabou de sair um, chegou mais um. Eu quero dizer para vocês, irmãos, faça para Deus e não retém o que você tem que fazer para Deus. E essa mulher, no primeiro obstáculo dela, ela fala que não podia fazer para Elias, mas ele insistiu com ela. E ela abriu os ouvidos espirituais, e o diabo tentou tampar os ouvidos espirituais dela para não ouvir verdadeiramente o que Elias queria dizer para ela. Mas de repente sai o tampão e ela dá ouvido a Elias. E faz o bolo para Elias, o pão para Elias, e dá para ele. Diz a palavra de Deus que não faltava farinha nas botijas dela. E nem faltava o azeite na botija dela. Até o dia que o Senhor der chuva à terra. Até Deus mandar chuva na terra, não ia faltar para aquela mulher nada. O alimento estaria ali para ela e para o filho dela. Mas não bastava só isso. Tinha que ter um milagre maior. Tinha que ter um impacto maior. Tinha que ter a ação poderosa de Deus maior do que só a providência do alimento ali naquele momento. E de repente vem uma prova maior na vida daquela mulher. Presta atenção. Verso 16 a seguir. Da vasilha a farinha não se acabava, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Depois dessas coisas aconteceu e adoeceu o filho desta mulher, dona da casa. E a sua doença se agravou tanto que nele não ficou mais fôlego. Ele morreu. O filho daquela viúva morre. Mas, presta atenção. Então disse ela a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer
a trazer a memórias a minha iniquidade e matares meu filho? Então ela aqui, ela tinha uns pecados lá atrás. Tinha uns erros lá atrás. E ela julga Elias que aconteceu com o filho dela porque ele, como profeta de Deus, ele ter falado para Deus, ó, Senhor, você lembra daquele pecado daquela mulher lá atrás? Das minhas lembranças. Quer falar que ela fala para ele que ela trouxe a ela as suas lembranças. E essas lembranças não eram muito boas, porque ela julga essas lembranças para o filho dela, porque presta atenção no que diz a palavra de Deus. Respondeu ele, dai-me o teu filho. E ele a tomou do seu regaço, o levou para cima, ao quarto, aonde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. Reclamando ao Senhor, disse, ó Senhor, meu Deus, até sobre esta viúva que me hospedar, trouxeste o mal, matando-lhe o filho. Olha o que Elias fala com Deus. Mas, Senhor, o Senhor me dá essa viúva para cuidar de mim, ela e o filho dela. Agora o Senhor traz o mal sobre ela e mata o filho dela. Elias tem ousadia de falar com Deus. Muitas das vezes nós não temos ousadia de falar com Deus. Tem certas coisas na nossa vida que acontecem e nós continuamos lá, né? De uma maneira totalmente errônica e errada de falar com Deus. Tem hora que nós temos que questionar com Deus. E Elias questionou com Deus essa situação. Elias chega para Deus e fala, ó Senhor, o Senhor me traz aqui essa terra, me apresenta essa viúva para cuidar de mim, para zelar de mim, e o Senhor pega e mata o filho dela. Tem certas coisas que é para testar a fé. Tem certas coisas na nossa vida para testar a sua fé, a minha fé. Para ver até onde nossa intensidade está com Deus. Até onde os nossos pensamentos estão ligados com Deus. Até onde o nosso coração verdadeiramente ama a Deus. Tem certas coisas na nossa vida que vêm para nos testar. E quando chega esse momento de sermos testados, nós também temos o direito de questionar com Deus, falar com Ele, porque isso está acontecendo. Se há alguma iniquidade, se há algum pecado, fala para Ele e começa a tirar. Fala, Senhor, eu renego o meu pecado, eu renego a minha iniquidade, eu renego as minhas falhas, eu quero ser livre na Tua presença, eu quero ser puro na Tua presença, mas aparta de mim esse mal, tira essa maldição da minha vida, eu quero ser uma pessoa totalmente disposta para Ti. Glória a Deus. Aleluia. Verso 23, 21. Então, estendeu sobre o menino 3 vezes. E clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, fazei que a vida deste menino torne a entrar nele. Em outras tradições, que o Espírito volte para essa criança ou esse menino. Então Elias ora, e que inspira 3 vezes, e fala com Deus, e pede ao Senhor para devolver a vida daquela criança. Verso 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a vida do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Glória a Deus. Deus ouviu a voz de quem? Elias. E Deus quer ouvir a sua voz. E tudo que estava morto na tua vida vai reviver. Glória a Deus. Tudo de bom que estava morto na tua vida vai reviver. Porque Deus quer ouvir a tua voz. Eu quero ouvir você falando, você clamando, você suplicando, você buscando Ele com toda a tua força, com toda a tua vontade, com todo o teu desejo, com toda a tua alma, buscando ao Senhor. Glória a Deus. E Deus vai voltar a fazer vida
em tudo que você tem. Amém, Senhor. Glória. Aleluia. Verso 23. E Elias tomou o menino, trouxe-o do quarto à casa e o entregou à sua mãe. E disse Elias: vem aí, teu filho vive. Oh, Deus, aleluia. Amém. então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus, Amém. e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus. Glórias, glórias, glórias a ti, Senhor. Oh, meu Deus. Quantas vezes, irmãos, nós duvidamos da palavra do servo de Deus? Quantas vezes nós negamos a palavra do servo de Deus? Mas essa mulher, ela reconhece que a palavra de Elias, da boca dele, é verdadeira, é verdade. Aleluia. Glória a Deus.